Questão 6. Uma pessoa quer comprar um automóvel, essa pessoa aqui quer comprar um automóvel, cujo preço é de R$20.000. Olha o carro, e aqui está a plaquinha, ó. Pechincha, o preço do carro é R$20.000. E para tal, paga, ou seja, ele paga, ele quem? A pessoa que quer comprar o automóvel paga 40% de entrada. E financia o restante a taxa de 3% ao mês, quando o vendedor diz a ele que a taxa é de 3% ao mês, aí ele diz, os juros estão altos. Aí o vendedor, apenas 3% ao mês. Né? Você vai ver por que esse riso irônico do vendedor e o susto dele. Em 1 ano e meio, financia o restante a taxa de 3% ao mês em 1 ano e meio, sendo os juros compostos, capitalizados mensalmente, porque a taxa é ao mês, 3% ao mês. Qual é o valor do montante da parte financiada? O montante, o que ele quer, montante, é o capital final. Veja só, ele vai dar uma entrada. Quanto é a entrada? 40% de 20 mil. 0 do 40 com 0 do 100, 0 do 10 com 0 do 20 mil, ficou 2 mil. Então, a entrada é de 4 vezes 2 mil, 8 mil. Se o carro custa 20 mil e ele dá 8 mil de entrada, o capital inicial, a quantia que ele vai pedir emprestada financeira ao banco, vai ser os 20 mil, que é o preço total do carro, menos a entrada que ele está dando, 8 mil. Então, o capital inicial é de 12 mil. O capital inicial é de 12 mil. Então, você tem o capital inicial, que é 12 mil, a taxa, que é 3% ao mês. Ele deu um intervalo de tempo. Ele disse que o intervalo de tempo é 1 ano e meio. Mas como a taxa é mensal, lá na fórmula eu não uso o intervalo de tempo não, eu uso a quantidade de períodos. Como a taxa é mensal, os períodos são meses, nesse intervalo de tempo, 1 ano e meio, tem quantos meses? 1 ano, 12 meses. Meio ano, 6 meses. 12 meses e 6 meses, o intervalo de tempo é de 18 meses. E como a taxa é ao mês, em 18 meses você vai ter 18 períodos. Então você sabe, o capital inicial, 12 mil, a taxa, 3% ao mês, e a quantidade de períodos, 18, e quer calcular o montante que vai pagar por esses 12 mil, o capital final. Como a modalidade é de juros compostos, o capital final é igual ao capital inicial vezes 1, mais a taxa elevada à quantidade de períodos, a quantidade de variações. Capital final, que é o que a gente quer, o montante é 12 mil vezes 1 mais 3% elevado a 18.
Então, o capital final, veja uma jogadinha que eu vou fazer aqui, dividido por 12.000, é igual a 1 mais 3%, 103%. 103%, 103 sobre 100. 1,03 elevado a 18. O que é esse 18? Esse 18 é o expoente do capital final sobre 12.000 na base 1,03. Então, eu poderia tranquilamente fazer assim, ó. Se 18 é o expoente do capital final sobre 12.000 na base 1,03, então 18 é o logaritmo do capital final sobre 12.000 na base 1,03. Mas eu posso pegar, aí eu passaria para a base 10, legal? Mas eu posso pegar um atalho mais interessante. Você se lembra da última consequência dos logaritmos? Eram 5, que foi ensinado logo após a definição. Log de 1 na base A é 0. Log de A na base A é 1. Log de A elevado a n na base A é n. A elevado a log de n na base A é n. 1, 2, 3, 4. E a quinta consequência era que se o log de x na base A for igual ao log de y na mesma base A, isso só acontece se somente se x for igual a y. É disso aqui que eu preciso. E eu preciso disso no sentido contrário. Então, quando eu tenho uma igualdade de valores positivos, uma igualdade, eu posso dizer que o logaritmo do primeiro membro é igual ao logaritmo do segundo membro no mesmo sistema, com as logaritmações nas mesmas bases. É o que eu vou fazer. Então, se esse primeiro membro é igual a esse segundo membro, eu posso dizer que o logaritmo do primeiro é igual ao logaritmo do segundo, na mesma base. E eu uso como base 10. Aí veja que show. Aí fica o logaritmo do capital final sobre 12.000 na base 10 é igual ao logaritmo de 1,03 elevado a 18 na base 10. Então, o logaritmo do capital final sobre 12.000 na base 10, não vou nem escrever a base porque não precisa, é igual a 18 vezes o logaritmo de 1,03 na base 10. Olha aqui, o logaritmo de 1,03 na base 10 é 0,0128. Então, isso aqui pode ser substituído por 0,0128. Então, eu fiquei com o quê? O logaritmo do capital final sobre 12.000 na base 10, o logaritmo do capital final sobre 12.000 na base 10 é igual a 18 vezes esse número. Bora multiplicar esse número por 18 aqui. Que número é? Que número é? O número que eu vou multiplicar por 18 é 0,0128 multiplicado por 18. Não é trabalhoso, gente.
8 vezes 8, 64, vão 6. 8 vezes 2, 16, e 6, 22, vão 2. 8 vezes 1, 8, e 2, 10, vai 1. 8 vezes 0, 0, e 1, 1. 8 vezes 0, 0. Agora, 1 vezes 8, 8. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 4. 2 e 8, 10, vai 1. 3, 2, 0, 0. 4 casas decimais. Então, o 18 multiplicado por 0,0128 é 0,2304. Então, ficou o quê? Igual a 0,2304. Agora, não sei se você viu uma coisa muito interessante. Isso aqui. Se você tiver uma logaritmação, que o resultado é 0,2304, que o logaritmo é 0,2304, se a base for 10, o logaritmando é 1,6998. Veja que aqui a base é 10 e aqui a base é 10. Que o logaritmo, o resultado da logaritmação é 0,2304, o resultado da logaritmação é 0,2304. Então, eu tenho duas expressões logarítmicas, a que ele deu e a que eu cheguei, com o mesmo logaritmo, o mesmo resultado, a mesma base. Então, os logaritmandos têm que ser iguais. Então, o capital final sobre 12.000 é igual a 1,6998, que está sobre 1. Então, o capital final vezes 1 é igual a 12.000 multiplicado por esse número. Multiplicar esse número por 12.000 é multiplicar ele por 1.000 e depois multiplicar por 12. Multiplicar ele por 1.000 é andar a vírgula 3 casas para a direita. Então fica. Bora, gente. Fica. Andou a vírgula 3 casas para a direita. 1699,8 e multiplicar por 12. 2 vezes 8, 16, vai 1, 2 vezes 9, 18, e 1, 19, vai 1, 2 vezes 9, 18, e 1, 19, vai 1, 2 vezes 6, 12, e 1, 13, 2 vezes 1, 2, e 1, 3. Agora, 1 vezes 8, 8, 1 vezes 9, 9, 1 vezes 9, 9, 1 vezes 6, 6, 1 vezes 1, 1, 6, 9, 8, 17, vai 1, 9, 9, 18, e 1, 19, vai 1, 3, 9, 12, e 1, 13, vai 1, 6, 3, 9 e 1, 10. Vai 1, 1 e 1, 2. Quantas casas decimais? Apenas uma. Apenas uma. Então, o capital final é em reais 20.397 reais e 60 centavos. É o quanto ele vai pagar. É o montante da parte financiada, é o quanto ele vai pagar pelo dinheiro que ele pediu emprestado. E quanto for o dinheiro que ele pediu emprestado na financeira? 12.000 reais. Então, ele tinha 8.000 para dar de entrada, o carro custava 20.000, aí ele dá os 8.000 de entrada, que é o dinheiro que ele tem, fica devendo 12.000. Se ele financiar os 12.000 a uma taxa de 3% ao mês, durante 18 meses, tá certo? A uma taxa de 3% ao mês, pelos 12.000, ele vai pagar 20.397,60. Ou seja, o carro vai custar para ele, ao todo, o que ele paga a financeira pelos 12.000, 20.397,60, mais os 8 que ele deu de entrada. Então, o carro custou a ele, na realidade, R$ 28.397,60.
Um beijo na alma e tchau, tchau.